Olá, pessoalzinho, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma live, hoje gravada por conta de problemas com a internet aqui em casa, tá bom? Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a se manter aqui na plataforma do YouTube e rumo aos 2.000 inscritos. Vamos lá então, algumas notícias importantes aqui. Brasileiros estava previsto para sair da faixa de Gaza hoje, porém não foi possível devido a problemas com o cumprimento por parte de uma das partes envolvidas no conflito, que não, digamos, cumpriu com o acordo, né, entre Israel e Egito. Então, o acordo era que as ambulâncias passassem com os feridos e depois das ambulâncias passariam, então, os estrangeiros. E dentre os estrangeiros estava o grupo de 34 pessoas brasileiras para voltar ao Brasil. Então, os brasileiros na faixa de Gaza teve a permissão para sair daquele país, porém foi suspensa a faixa, né? Aliás, a fronteira com o Egito não se manteve aberta tempo suficiente para que os brasileiros pudessem passar. E então foi cancelada o retorno hoje. E aí esse drama se arrasta, né, por mais alguns dias, tá bom? Vamos ver como que isso, então, vai se processar no decorrer do final de semana. O embaixador, aliás, o ministro, né, o ministro das Relações Internacionais, deu entrevista ainda há pouco no Reinaldo Azevedo e falou que aguarda, pelo menos até segunda-feira, a saída dos brasileiros da faixa de Gaza. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, afirmou, após o fechamento da passagem de Rafah na fronteira com o Egito e impedir a evacuação de brasileiros na zona de conflito na faixa de Gaza, que foi retirada, deve ocorrer após ambulâncias com feridos atravessarem o posto de controle. Notícias de forte presença militar israelense, combate ao redor de hospitais, foi o que impediu e dificultou a saída de ambulâncias hoje. Então, Israel estava bombardeando os hospitais em faixa de Gaza, e aí as ambulâncias que teoricamente passariam primeiro com os feridos de guerra para o Egito, foram impedidos de sair do seu local de origem, né, ou seja, dos hospitais, para atravessar a faixa de Gaza e atravessar a fronteira com o Egito, e aí os brasileiros e todos os outros que estavam marcados para sair hoje não conseguiram sair. Este foi o motivo, tá? Mauro Vieira afirmou nesta sexta-feira, que é o ministro das Relações Exteriores, que Israel controla a lista de pessoas autorizadas a deixar a faixa de Gaza através da passagem de Rafah, na fronteira do enclave com o Egito. Brasileiros e seus familiares seguem aguardando para deixar aquela região, com a passagem sendo fechada mesmo após receberem autorização do governo israelense para deixar aquele país, né? Então, infelizmente, mais uma vez esse drama se prolonga por mais algumas horas. A gente espera de verdade que se resolva, né, que seja o último final de semana, que os brasileiros fiquem lá presos, tá? Bom, e a delação de Mauro Cid, hein? Delação de Mauro Cid vai de vento em popa, né? A mídia brasileira e até mesmo a própria polícia, né? Tá soltando aos poucos. Eu acho que aquela tática aprendida
com a Vaza Jato, né? Vocês lembram, né, que a Vaza Jato trabalhava nesse sentido, né? Não passava todas aquelas notícias de uma vez, né? Era aos pouquinhos, a conta-gota, a doses homeopatas. A delação de Mauro Cid também está sendo assim, né? Está sendo divulgada em doses homeopáticas. E aí o que acontece? Está deixando a família Bozo cada vez mais morrendo de medo, né? Porque cada vez divulga um pouquinho, cada vez é uma coisa horrorosa, né? E isso está servindo, na minha opinião, para dar uma acalmada nos ânimos dos bolsonaristas, né? Porque lá no começo do ano, a ideia que se tinha era a seguinte: se prender Bolsonaro, ele pode virar aí um Marte, né? Os bolsonaristas iriam fazer aquele escarcéu e podia até transformar aquele cara em um herói, né? Em um preso político. E aí deu uma segurada. Agora, nessas doses homeopatas, a delação premiada do Mauro Cid, das provas que a polícia já tem contra o Bolsonaro, na história das joias e tudo mais, se a gente for pensar bem, está servindo para que, quando a prisão de Bolsonaro ocorrer, as pessoas já estejam ali esperando, né? Já, porque hoje em dia já conta-se, já vi muitos jornalistas falarem que lá no Congresso, inclusive entre os próprios bolsonaristas, não é se Bolsonaro vai ser preso, é quando ele vai ser preso. Então, assim, já é quase certo que ele será preso algum dia, né? E a gente espera que seja o mais rápido possível. Então, a última de agora é, em delação, Mauro Cid disse que Magno Malta, Onyx Lorenzoni estimularam Bolsonaro a dar o golpe, né? E também falou até da primeira-dama, tá? Coronel disse que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado filho dele, né, Eduardo Bolsonaro, também demonstraram simpatia pela ideia de colocar em prática o golpe no país, né? Se vocês verem, né, cada vez mais a gente tem certeza de que nos livramos de um verdadeiro criminosos, né, de verdadeiros criminosos que estavam cooptando o poder, né, no Brasil. Então, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, afirmou que o senador Magno Malta e o ex-ministro Onyx Lorenzoni estimularam o ex-ocupante do Planalto a dar o golpe de Estado. De acordo com a Polícia Federal, investigadores têm informação suficiente para indiciar o ex-presidente por crimes, como o planejamento de uma ruptura institucional no Brasil. Quem aponta isso é a coluna de Bela Megali, publicada hoje, sexta-feira. Mauro Cid havia dito que Jair Bolsonaro consultou militares em relação à maneira como poderia ocorrer um golpe. No celular do coronel, Mauro Cid e investigadores também haviam encontrado uma minuta para o golpe de Estado no país com a decretação de uma GLO. O documento prevê estado de sítio dentro das, entre aspas, 4 linhas da Constituição. Durante sua gestão, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o judiciário atrapalhava o governo e ele também defendia participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. No mês passado, o TSE condenou Bolsonaro a uma pena de 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder político, uso indevido de meio de comunicação, conduta vedada, também nas comemorações do 7 de setembro, bicentenário, que foi o ano passado, né? Que nós, brasileiros, não tivemos o direito de comemorar, na verdade, 200 anos não comemoramos. A gente não estará aqui, né? Mas esperamos que quando completar 300 anos, a população que aqui estiver comemore por nós, né? Comemore em nossa memória. Sigamos aqui.
para mais notícia. Não esquece, pessoal, de curtir, de compartilhar, tá bom? Dá essa força aí para que a gente se mantenha, que tá muito difícil essa plataforma do YouTube, tá bom? Os canais pequenininhos como o meu, praticamente estão sempre na UTI. E olha só, aquela história, né, de Bolsonaro querer levar a vantagem sobre as negociações dos brasileiros na faixa de Gaza, né? Inclusive, Bolsonaro se encontrando com autoridades israelenses ontem, né, no gabinete lá do Congresso, né, em uma das salas do Congresso. Tudo isso era para querer cooptar, né, apagar a estrela de Lula, né, e dizer que, olha aí, né, foi Bolsonaro entrar na jogada e os brasileiros foram liberados, né, só que não, né, a maioria das pesquisas sociais acredita ou acredita a Lula e não a Bolsonaro o resgate de brasileiros em Gaza, aponta a pesquisa Quaest. Apenas 23% dos internautas são favoráveis à narrativa do Bolsonaro. É os 23% de tontos que continua batendo palma, né, para o miliciano, né, para o amigo de miliciano e para o golpista, né? Como sempre. Então vamos lá. Seguindo aqui, a tentativa de Bolsonaro de faturar com a crise humanitária na faixa de Gaza, afirmando ter cumprido o papel na liberação dos brasileiros a evacuar a região em conflito, foi frustrado, indica uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira da Quaest. De acordo com o Instituto Quaest, a maioria das menções nas redes sociais sobre o resgate de brasileiros em Gaza, ainda pendente de concretização, está sendo associada a Lula e não a ele, Bolsonaro, no período entre as 15 horas do dia 9 de novembro às 15 horas dessa sexta-feira. De tudo o que foi dito na internet sobre o assunto, no período, 23% na média eram favoráveis à narrativa do coiso, enquanto que 74% era favorável à real narrativa de que é mesmo o governo Lula quem está fazendo todos os esforços para trazer os brasileiros da faixa de Gaza de volta à pátria, né? E o Felipe Nunes divulgou a pesquisa Quaest nas suas redes sociais, tá? É isso. Ainda bem que o povo não está mais caindo nas lorotas, né, do bolsonarismo. Pelo menos a grande maioria, graças a Deus, né? Tenho fé que haveremos de chegar na época em que ninguém mais vai acreditar, nenhum por cento vai acreditar no que Bolsonaro fala, né? Então, tá aqui, deixa eu ver mais aqui alguma coisa. E aí, ainda sobre o mesmo assunto, né? Internautas não perdoam e Bolsonaro atrapalhou, fica entre os assuntos mais comentados na rede social, nas redes sociais. Vamos lá. Seguindo aqui. Internautas repercutiram a informação de que brasileiros continuam aguardando para deixar a região de conflito entre israelenses e palestinos no Oriente Médio. Perfis nas redes sociais sinalizaram que Jair Bolsonaro prejudicou negociações para trazer de volta pessoas com risco de serem vítimas de crime de guerra. Nessa semana, em Brasília, o ex-ocupante do Planalto teve um encontro com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Sonshine. Representantes de vários países espalhados pelo mundo acusam o governo israelense de genocídio. Na rede social X, a expressão Bolsonaro atrapalhou chegou na seção Assuntos do Momento. Brasileiros prontos para sair, aí vem o miliciano atrapalhar a diplomacia.
Bolsonaro atrapalhou, afirmou um internauta. A jornalista Sinara Menezes também criticou o político da extrema-direita. Quer dizer que Bolsonaro atrapalhou as negociações em Gaza? Eu falei que a especialidade não é salvar vidas, e sim genocídio. Um perfil lamentou da população na faixa de Gaza e sugeriu que o ex-mandatário brasileiro é favorável ao genocídio. As pessoas, uma mãe puxando seus 2 filhos por mais de 5 horas, o que equivale a 14 quilômetros da costa de Gaza à zona central. E Bolsonaro atrapalhou o Brasil, defende isso aí, ó. Então, assim, é isso, gente. A esquerda, acho que está começando a pegar o fio da meada. É a gente usar a internet a nosso favor, é usar as armas dele só que para o bem, entendeu? Reverter o bem, porque a gente precisa pegar a narrativa, né? Ok, teve o encontro dele com o embaixador, teve, só que aí aconteceu dos brasileiros não saírem, né? Não saírem. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades e falar, olha, joga a culpa no Bolsonaro, né? Foi ele que atrapalhou. É assim mesmo, tá? E aí chove de memes, né? Chove de memes aqui, muito engraçados, que não dá para compartilhar aqui na tela. Bom, sigamos aqui então. Vamos ver aqui um outro portal de notícias. Eu estava no 247, agora eu vou para a revista Fórum. Vamos ver aqui se a revista Fórum tem alguma coisa diferente, interessante para falar. Embaixada de Israel volta a culpar Hamas para não liberar brasileiros em Gaza, né? Novamente, a Embaixada de Israel quer se sobressair, né, pelo fato de não ter ainda, digamos, liberado os brasileiros, né? Jogar a culpa no terrorismo, né? E até às vezes sugestionando que o governo brasileiro apoia o Hamas, né? Simplesmente porque o Brasil adota uma postura neutra, né? Neste assunto. Sigamos aqui, deixa eu ver se tem mais alguma notícia diferente. Olha só, nenhuma guerra recente matou tanta criança quanto Israel agora em Gaza, diz Save the Children, que é uma associação, né? É uma instituição. A ONG faz levantamento dos números de crianças mortas em guerras recentes e constatou que nunca se matou tanta criança quanto em Israel, em Gaza. Triste isso, né? Realmente é muito triste, muito doloroso a gente ver toda a situação, né, das crianças, dos dois lados, né, de Israel, da, da Palestina, né? É uma coisa assim muito triste. As crianças que eram ali o futuro, né, do, daqueles países, né, e do mundo não poderiam estar sofrendo esse tipo de situação, né? Criança foi feita para aprender, crescer, brincar, né? Ter toda a proteção do mundo. Mas, infelizmente, são as maiores vítimas desse ataque, desse genocídio causado lá pelo Oriente Médio, né? Vamos ver aqui, Brasil de fato. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa interessante. Mesmas notícias, né, acabam se repetindo um pouco. Congresso adia análise e votação sobre a derrubada dos vetos ao marco temporal. Vamos ver aqui. Um acordo entre deputados federais e senadores tirou da pauta do Congresso Nacional ontem a análise e a votação sobre os vetos do presidente Lula a trechos do projeto de lei do marco temporal para as terras indígenas. O tema deve voltar à pauta do Congresso em 2 semanas.
A análise foi adiada para que os deputados e senadores possam focar nos debates do projeto de lei do Congresso Nacional, que pretende garantir créditos especiais de 15,2 bilhões para compensação a estados e municípios por perdas de arrecadação. A tese do marco temporal defende que o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, seja usado como referência para a demarcação das terras indígenas, apesar do Supremo Tribunal Federal já ter decidido que a tese é inconstitucional. O Congresso, em paralelo, avançou em discussão sobre a pauta e aprovou o projeto de lei sobre o tema. Provavelmente, tá? Essa tese aí do marco temporal, eles vão vetar, né? Eles vão derrubar o veto do Lula e vai voltar para o Supremo, e o Supremo vai dizer que é inconstitucional e vai acabar não dando em nada. Mas, enfim, sigamos aqui. Abrir mais um site aqui. Vamos de DCM. Ao Supremo Tribunal Federal, Lula nega ter caluniado Bolsonaro. Vamos ver aqui. Ao Supremo, Lula nega que tenha caluniado Bolsonaro durante conversa com o presidente. Conversa com o presidente é aquele programa, né, que o Lula apresenta, que o Lula participa toda terça-feira. Vamos ver aqui. Aproveita aí, pessoal, que tá uma porcaria aqui meu computador também. Aproveita o tempinho aqui que estou esperando carregar para curtir e compartilhar a nossa live, tá? A nossa estreia. Peraí, vamos ver aqui. O presidente Lula apresentou sua defesa ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira em resposta ao pedido de esclarecimento feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O petista afirmou que não tinha a intenção de caluniar, ofender a reputação, dignidade ou decoro de Bolsonaro ao mencionar que o ex-presidente flexibilizou a posse de armas de fogo para agradar o crime organizado. Solicitação de Bolsonaro feita por meio da Advocacia Geral da União refere-se às declarações feitas durante o programa Conversa com o Presidente de 25 de julho. Essas declarações podem ser utilizadas como prova em uma possível ação criminal por injúria, calúnia e difamação por parte de Lula. 3 trechos específicos das declarações de Lula foram destacados como desagradáveis por Bolsonaro. No primeiro, Lula mencionou que o decreto de liberação de armas do presidente anterior era para agradar o crime organizado. No segundo, sugeriu que o governo Bolsonaro tentou preparar um golpe e E no terceiro, afirmou que a gestão passada desejava criar ministérios como o das armas, da violência, das fake news e da mentira. Os advogados de Bolsonaro solicitaram esclarecimentos sobre a expressão se-fu e o significado das 3 afirmações de Lula. O ministro André Mendonça, relator do caso, concedeu prazo para Lula se explicar. Na manifestação da AGU, argumenta-se que as declarações de Lula estão dentro dos limites da liberdade de expressão no debate político sem qualquer ilícito. É isso aí.
Quando era eles, né, ele podia viver falando que o Lula era ladrão, né, corrupto e não sei o que, estava tudo bem, né? Agora, quando o Lula faz realmente uso, né, da sua liberdade de expressão, aí o Bozo se sente ofendido. Sigamos aqui para as nossas últimas considerações. Cruz Vermelha pede fim da destruição dos hospitais em faixa de Gaza. Gente, isso é realmente uma coisa horrorosa, né? Horrorosa. Eu acho que tem limites, né? Até mesmo na guerra tem limites, né? E eu sei que a guerra tem um código de ética, né? Que Netanyahu não está respeitando. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediu hoje o fim da destruição dos hospitais da faixa de Gaza. Segundo a entidade, o sistema de saúde palestino chegou a um ponto sem retorno e coloca em risco a vida de milhares de pessoas que vivem no território. Notícia aqui do ICL Notícias. Em comunicado, William Schomburg, chefe da subdelegação da Cruz Vermelha em Gaza, disse que a destruição dos hospitais está se tornando uma coisa insustentável e que é preciso parar. Segundo ele, as vidas de civis, pacientes e profissionais de saúde correm perigo. Sobrecarregado, com escassez de suprimento e cada vez mais perigoso, o sistema de saúde em Gaza atingiu um ponto crítico, ameaçando a vida de milhares de feridos, doentes, deslocados, afirmou Schomburg. Na última semana, as equipes que distribuem suprimentos essenciais aos hospitais em Gaza têm presenciado a intensificação dos confrontos. A ONU tem denunciado intensos ataques aéreos e de artilharia israelense contra as unidades de saúde e também contra as ambulâncias. Uma coisa horrorosa, uma coisa assim, muito triste, muito chocante, simplesmente abominável, né, na minha opinião, simplesmente abominável. Fora que o número de mortes em Gaza pode estar, né, subnotificado. Os israelenses, né, a turma lá do governo, né, do Israel, pode estar escondendo o real número, né? Segundo alguns jornalistas, pelo que se percebe, já morreu muito mais do que aquilo que se falou, né? E Brasil, hein? Brasil pode viver onda de calor mais intensa da história nos próximos anos. Termômetros podem bater mais de 40 graus em várias regiões do Brasil. O Brasil continuará enfrentando altas temperaturas, pelo menos até o início da próxima semana, com possibilidade de chegar a mais de 42 graus em algumas regiões. Segundo o Metsul Meteorologia, existe uma alta probabilidade de quebra de recordes. O que os modelos mostram de calor é tão extraordinário e fora da curva histórica, diz aqui o Metsul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, as altas temperaturas vão afetar principalmente as regiões do centro-oeste e do sudeste. A faixa amarela, que ilustra um mapa de alerta da instituição, se estende por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São os estados mais críticos aí, meu Deus do céu. Fora que isso aumenta, né, os índices de doenças, né, cardiovasculares e tudo mais. Tem que se cuidar, pessoal. Tem que se cuidar mesmo. E que Deus nos ajude, né? Valores acima de 30 graus acompanham massas de ar extraordinariamente fortes e que normalmente são vistas durante calor extremo no sudoeste dos Estados Unidos e no Oriente Médio, destacou o Metsul, reforçando que essas condições raramente são registradas no Brasil. Horrível, horrível. Eu prefiro 1000 vezes o frio, tá? O friozinho,
Não muito frio, mas assim, as temperaturas mais amenas, né? Eu respiro melhor, eu gosto mais. Fora que a gente fica bem mais elegante, né? Vamos lá. Avião com 420 quilos de cocaína invade pista da fazenda do cantor Leonardo, em Goiás. Olha isso, vamos falar para encerrarmos aqui o nosso encontro, tá? Um avião com 420 quilos de pasta base de cocaína invadiu hoje a pista da fazenda Talismã do cantor Leonardo, que fica no município de Jussara, em Goiás. Polícia Militar foi acionada, iniciou a perseguição, houve trocas de tiro e 2 suspeitos morreram e um conseguiu fugir. O sertanejo não estava no local. De acordo com a PM, após o pouso do avião, uma caminhonete invadiu a fazenda para fazer o recolhimento da droga. A ação durou cerca de 10 minutos e, ao perceberem a invasão, funcionários do cantor acionaram a polícia. Após deixarem a fazenda, os criminosos foram interceptados pela polícia militar e agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-070, entre as cidades de Jussara e Montes Claros de Goiás. Houve tiroteio e 2 suspeitos foram baleados e não resistiram aos ferimentos e o outro fugiu para a mata. No veículo, os policiais apreenderam 420 quilos de pasta à base de coca, 2 armas de fogo, rádios HT e uma antena de comunicação via satélite, né? É complicado, minha gente. Difícil, né? Difícil. Alguém viu uma nota do cantor Leonardo sobre isso? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Bom, deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa interessante para falar. O indicado de Arthur Lira, Carlos Vieira, assume a Caixa e diz que irá receber parlamentares, né? É aquela história do Centrão, né? Da troca de cargos por apoio, né? Infelizmente, com esse Congresso que a gente tem, com esse Congresso que foi eleito, né, pelo povo em 2022, não há outra saída para Lula do que negociar com Arthur Lira, né, se quiser governar e aprovar as suas pautas, né, infelizmente. Indicado por Arthur Lira, o parlamentar do Centrão, novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, tomou posse ontem, quinta-feira, no cargo. Ele assumiu a presidência do banco no lugar de Rita Serrano, exonerada em outubro, após longa negociação entre o governo Lula e parlamentares do Centrão sob a liderança de Arthur Lira. No discurso de posse, o novo presidente do banco garantiu que irá receber parlamentares na instituição, abre aspas, vão ser recebidos do mesmo jeito. Quem sou eu para impedir o diálogo com a sociedade e o diálogo com aqueles que fazem o Brasil crescer, comentou ele. Esperamos, né? Esperamos. Quanto ao compromisso com Lula, importante banco público, a Caixa Econômica Federal, é responsável por diversos programas econômicos. Carlos Vieira disse que comprometeu-se com o presidente Lula que o banco será indutor de crescimento econômico e de desenvolvimento social. Disse ele, abre aspas, cabe a nós a tarefa de construir o futuro dessa organização essencial para um país de muitas diferenças que sonha com a realidade de novas perspectivas econômicas, sociais e ambientais. A Caixa continuará sendo um agente catalisador de transformações pessoais e da sociedade. Ninguém previa em janeiro que nós estaríamos próximos de um PIB de 3% fechando este ano, disse ele. As pessoas no início desse governo atuavam com um pensamento que a gente chama de uma espiral negativa e hoje muitos torcem e vibram com a espiral positiva que está sendo construída. Essa é a realidade que está
se construindo nesse país de forma concreta, sólida e contínua. Esperamos realmente, né, que o Carlos Vieira faça o seu papel, né, que é ajudar no que for preciso para que o presidente Lula consiga fazer o seu governo, né, cumprir aí várias promessas que foram feitas durante a campanha. Carlos Vieira, natural da Paraíba, servidor de carreira da Caixa há 41 anos. O economista também foi diretor-presidente da BRB Financeira, do Banco de Brasília, presidiu a Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa. No governo da ex-presidente Dilma Rousseff, participou das equipes dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional entre 2014 e 2015, como indicação de parlamentares do Centrão. É isso aí, né? Torcer para que tudo dê certo. Não era isso que a gente queria, né? A gente queria que Lula tivesse liberdade total, né, para escolher e deixar ali nos seus postos aqueles de que ele quisesse. Mas, repetindo, com o Congresso que foi eleito pelo povo em 2022, é assim que pode ser, né? O Lula tem que negociar e faz parte do jogo político essa troca de cargos também, de vez em quando. Pessoal, é isso. Vou encerrando por aqui. Como eu falei, a internet não está muito boa. Vai demorar um pouco para carregar esse vídeo, então vou encerrar. Quanto maior ele ficar, mais difícil vai ser de carregar depois. Beijos. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar aí debaixo quando finalizar essa estreia. E até amanhã, se Deus assim permitir. Fui.